Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, River North, um bairro onde o luxo encontra o pragmatismo da cidade. O restaurante A Magnólia, conhecido por seu ambiente refinado e culinária gourmet, o restaurante brilhava intensamente. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre as mesas impecáveis, e as paredes adornadas com pinturas contemporâneas refletiam um prestígio discreto, porém palpável. Todas as noites, a elite da cidade vinha até aqui, certa de que seus privilégios seriam respeitados ou ao menos tolerados. Naquela noite, Marcus Thompson entrou pela porta. Um homem negro na casa dos 30, ele vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado e um relógio discreto, porém elegante. Cada gesto exalava confiança e disciplina. Contudo, em seus olhos, nada ali parecia incomodá-lo. Ele estava acostumado a olhares curiosos, julgamentos precipitados e tentativas de humilhação. Marcus havia aprendido a navegar em um mundo onde a cor de sua pele podia ser usada contra ele. Atrás do balcão, Ethan Collins, um garçom branco de quase 30 anos, observava Marcus com uma mistura de desdém e condescendência. Ethan estava convencido de sua superioridade. Ele crescerá acreditando que sua posição naquele restaurante lhe dava o direito de julgar, menosprezar e lembrar a cada cliente que aquele era o lugar dele. A simples visão de um homem negro entrando com tanta confiança inflamava sua arrogância. Em sua mente, Marcus era apenas mais um cliente para humilhar, a fim de provar a si mesmo que estava no controle. Quando Ethan abordou Marcus para oferecer o melhor vinho, seu sorriso forçado e tom condescendente não deixaram dúvidas sobre suas intenções. Ele insinuou sutilmente que Marcus talvez não estivesse familiarizado com aquele tipo de culinária, que aquele lugar era para clientes que sabiam reconhecer qualidade. Cada palavra era calculada para humilhar, para lembrar a todos que Ethan se considerava superior. Marcus, calmo e educado, respondeu simplesmente: "Obrigado, eu já fiz a minha escolha." Seu tom não demonstrava raiva, apenas uma segurança tranquila, quase desarmante. Ethan sentiu seu controle escapar-lhe das mãos. Aquela calma, aquela confiança sem arrogância, era insuportável para ele. O que Marcus sabia, e que ninguém mais no restaurante desconhecia, era que sua influência se estendia muito além dos limites do Magnólia. Ele era discreto, mas possuía diversos negócios e prédios por toda a cidade, e era um filantropo respeitado, apoiando causas educacionais e sociais em bairros carentes. Ethan, cego por sua arrogância e preconceito, não fazia ideia da lição que estava prestes a receber naquela noite. Enquanto Marcus se acomodava à mesa, observando a cidade se iluminar através das grandes janelas, uma tensão sutil pairava no ar. O confronto entre arrogância e dignidade, entre preconceito e mérito, estava apenas começando. Ethan pensava que estava no controle, mas não sabia que cada ação, cada palavra condescendente que proferisse, o levaria a uma humilhação que jamais imaginara. Marcus Thompson acomodou-se à sua mesa perto da grande janela panorâmica com vista para a cidade iluminada. A luz do candeeiro dançava sobre seus copos impecáveis e as toalhas de mesa brancas e bem passadas. Cada detalhe daquele restaurante exalava opulência e controle, um mundo que Marcus conhecia bem, mesmo que naquela noite tivesse que desempenhar o papel de um cliente comum. Ethan Collins, o garçom arrogante, aproximou-se com um sorriso forçado, uma expressão que pretendia ser amigável, mas que revelava um julgamento silencioso. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e disse com condescendência: "Boa noite, senhor. Permita-me sugerir nosso melhor vinho. Duvido que o senhor esteja familiarizado com nossa seleção, mas posso orientá-lo." Marcus olhou para ele calmamente, com um leve sorriso nos lábios. Sua voz, suave mas confiante, quebrou o silêncio. "Obrigado, conheço bastante de vinhos. Gostaria apenas de consultar a carta de vinhos e escolher por mim mesmo." Ethan piscou, surpreso com aquela resposta que se recusava a entrar no jogo. Em sua mente, um cliente negro deveria demonstrar gratidão ou aceitar a humilhação silenciosa. Mas Marcus não demonstrou nem raiva nem medo. Ele simplesmente mostrou que estava no controle de si mesmo e da situação. Enquanto Ethan voltava para insistir, Marcus colocou as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Observou o salão, os outros clientes confortavelmente sentados, alguns lançando olhares curiosos. Marcus pensou: ele acha que eu não sei quem sou. Ele acha que o poder está em suas mãos. Ele está enganado. Frustrado, Ethan deu um passo para trás, buscando uma maneira de recuperar a autoridade perdida. Ele murmurou para si mesmo, em voz alta o suficiente para Marcus ouvir: "Vamos ver quanto tempo ele consegue ficar aqui." Marcus sorriu por dentro.
Sabia que a arrogância de Ethan seria sua própria fraqueza. Confiança serena, dignidade e conhecimento sempre triunfam sobre o desprezo. Pegou o mapa, fingindo hesitação, enquanto Ethan olhava por cima do ombro, pronto para corrigir qualquer erro imaginário. Mas Marcus sabia que já tinha vantagem. A arrogância de Ethan não seria a última, mas naquela noite começaria a se voltar contra ele, lenta e seguramente. Frustrado com a compostura de Marcus, Ethan Collins decidiu dar o próximo passo: humilhar o cliente em público. Ele se aproximou da mesa com um ar de falsa confiança, seus passos ecoando levemente no piso de parquete brilhante. Sr. Thompson, começou ele, num tom que pretendia ser educado, mas gélido. Parece ter havido um engano com a sua reserva. Receio que... Ele fez uma pausa, tentando enfatizar seu sarcasmo. Você não pode ficar nesta mesa. Talvez prefira esperar no bar? Marcus ergueu os olhos do cardápio, sua impressionante calma contrastando com a turbulência interior de Ethan. Ele respondeu com a voz calma, porém firme. Obrigado, mas minha reserva está correta. Estou de fato na mesa que me foi atribuída. Ethan, percebendo que suas palavras não surtiam efeito, baixou um pouco a voz para sussurrar. Vamos ver quanto tempo você dura. Mas desta vez, o murmúrio foi audível para os clientes próximos. Alguns começaram a trocar olhares curiosos, percebendo a tensão. Marcus parou por um instante para observar a sala. Os olhares estavam fixos neles, alguns perplexos, outros ligeiramente divertidos com a situação. Ele pressentiu que aquele momento seria decisivo. Com um leve sorriso, disse calmamente. Garanto-lhe que não preciso de mais nenhuma ajuda. Pode voltar às suas outras mesas. Nesse instante, o gerente do restaurante, James Whitman, surgiu das sombras do saguão, alertado pela comoção. Ele reconheceu Marcus imediatamente e aproximou-se com uma mistura de surpresa e respeito. Ethan sentiu o pânico crescer. Seu plano para humilhá-lo estava começando a sair pela culatra. O diretor dirigiu-se a ele com firmeza. Ethan, este é Marcus Thompson. Você sabe quem ele é. Sugiro que se desculpe imediatamente. O silêncio tomou conta da sala. Os murmúrios transformaram-se em sussurros animados. Marcus, sem elevar a voz, sorriu com uma confiança serena. A arrogância de Ethan havia fracassado diante da dignidade e da compostura de Marcus. Esse foi o primeiro ponto de virada. A tentativa de humilhação despertou a autoridade de Marcus e colocou Ethan em uma posição onde cada movimento seu seria minuciosamente observado. Naquela noite, ele aprendeu que a arrogância cega tem um preço. Ethan Collins, humilhado diante dos clientes, sentiu o rosto corar. Cada palavra que pronunciava parecia se voltar contra ele. Marcus, sempre calmo, olhou para ele com uma expressão tranquila, quase divertido com a arrogância do garçom. O diretor, James Whitman, colocou a mão firmemente no ombro de Ethan. Chega, acho que é hora de você deixar esse cliente em paz. Ethan, com o maxilar cerrado, murmurou. Mas, ele não pode. Ele pode, interrompeu James com firmeza. E aconselho que você se desculpe imediatamente, caso contrário, as consequências podem ser graves. Marcus interveio com voz calma e ponderada. Sr. Collins, não tenho nenhum problema pessoal com o senhor. Mas seu comportamento é inaceitável. Um pouco de educação basta para evitar qualquer humilhação desnecessária. Ethan vacilou sob o peso dos olhares dos outros clientes. Percebeu que todos na sala o observavam, julgando sua arrogância e comportamento condescendente. O contraste entre sua agitação e a calma imponente de Marcus o deixou ainda mais desconfortável. Marcus inclinou-se ligeiramente para a frente e acrescentou. Veja bem, você não deve subestimar os outros. Toda pessoa merece respeito, independentemente dos seus preconceitos. Ethan, sem conseguir responder, simplesmente recuou um pouco. Sentia-se encurralado, consciente de que suas ações estavam comprometendo sua carreira. James Whitman, por sua vez, fez um gesto para que Ethan retornasse ao seu posto. Naquele exato momento, Marcus esboçou um leve sorriso interior. A lição que Ethan estava prestes a aprender ainda não estava completa, mas ele já havia plantado a primeira semente da dúvida na mente do arrogante garçom. A arrogância jamais triunfa sobre a dignidade e o respeito. Marcus voltou ao seu lugar, observando calmamente o salão. Os clientes, impressionados com sua compostura e autoconfiança, trocaram olhares de admiração. Para eles, Marcus não era mais apenas um cliente. Ele personificava o poder do autocontrole e da confiança serena. O confronto tinha acabado de começar, mas Marcus sabia que a verdadeira lição para Ethan só se intensificaria nos próximos minutos, e que seria inesquecível. Marcus respirou fundo, com os olhos fixos em Ethan. Cada detalhe do ambiente parecia desaparecer ao seu redor.
Apenas o garçom e sua própria dignidade importavam. Ele decidiu que era hora de pôr um fim àquela farsa de arrogância e preconceito. Sr. Collins, começou ele com uma voz suave mas autoritária, receio que o senhor não saiba a quem está servindo. Eu não sou apenas um cliente. Ethan franziu a testa incrédulo. O que? Gaguejou, sentindo sua confiança desmoronar. Marcus prosseguiu, sem demonstrar a menor impaciência. Sou proprietário deste prédio e de vários outros restaurantes na cidade, incluindo algumas franquias deste grupo. Também sou um grande investidor em diversos negócios locais. O que você considerou mera arrogância da sua parte pode, na verdade, lhe custar muito caro. A sala ficou paralisada. Os clientes que observavam a cena com curiosidade trocaram olhares chocados. Ethan sentiu o rosto empalidecer. Cada palavra dita por Marcus ressoava como um trovão. Sua arrogância, suas tentativas de humilhação, agora se voltavam contra ele. Marcus não parou por aí. Com um leve sorriso, acrescentou: estou aqui esta noite para um jantar privado, não para ser humilhado por alguém que pensa que sua posição como garçom lhe dá direitos ilimitados sobre os outros. James Whitman, o diretor, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Ethan. Acredito que você entende a situação, não é? Ethan, sem conseguir falar, apenas assentiu com a cabeça. A tensão era palpável. Marcus havia revertido a situação com calma, demonstrando que o verdadeiro poder não residia na arrogância ou no desprezo, mas no autocontrole, na confiança e no conhecimento do próprio valor. Os murmúrios entre os clientes se intensificaram. Alguns discretamente tiravam fotos com seus celulares. A história de Ethan, o garçom arrogante que tentará humilhar um cliente influente e respeitado, já começava a se espalhar pelo restaurante. Enquanto isso, Marcus sentou-se calmamente, observando Ethan lutar internamente. Ele sabia que o garçom jamais esqueceria aquele momento. A lição, embora transmitida com calma e respeito, deixaria uma cicatriz no orgulho de Ethan, marcando o início de uma longa jornada de insegurança e arrependimento. Ethan Collins, ainda paralisado perto da mesa, sentiu a humilhação subir por dentro como um arrepio cortante. Cada cliente que o olhava parecia estar avaliando seu valor, ou melhor, sua queda. Ele agora sabia que seus gestos e palavras arrogantes não eram apenas inadequados, eram perigosos. Marcus, mantendo a voz suave mas firme, prosseguiu. Sr. Collins, acredito que todos merecem uma segunda chance. O senhor tentou me humilhar, mas estou pronto para lhe oferecer uma oportunidade de se redimir. Ethan, surpreso com esse tom conciliatório, gaguejou. Eu não entendo. Marcus explicou calmamente. Você pode manter seu emprego, mas existem condições. Você precisa entender que respeito não é opcional. Você passará por treinamento em atendimento e inclusão, e toda a interação com os clientes deverá ser conduzida com profissionalismo e cortesia. Os clientes presentes começaram a cochichar, alguns surpresos com a leniência de Marcus. Eles previam que o confronto terminaria em conflito ou em total humilhação pública, mas Marcus optou pelo controle, pela calma e por uma lição sutil. James Whitman, o diretor, concordou. Parece-me correto. Eu pessoalmente vou garantir que Ethan entenda a importância desta lição. Ethan, incapaz de responder de imediato, sentiu pela primeira vez o peso de seus atos. Sua arrogância, seus julgamentos precipitados, haviam sido desmascarados por um homem que ele considerava inferior. A mistura de humilhação e medo o paralisou. Marcus prosseguiu. Eu nunca desejei seu fracasso, Ethan. Mas esta noite, você aprenderá que a verdadeira autoridade não reside no poder aparente ou no desprezo pelos outros, mas sim no respeito, na dignidade e no autocontrole. Ethan assentiu lentamente, compreendendo que sua carreira e reputação no restaurante agora dependiam de sua capacidade de mudar. A lição tinha apenas começado e não seria esquecida. Os clientes, impressionados com a calma e a sabedoria de Marcus, começaram a retomar suas conversas, mas olhares curiosos permaneceram fixos em Ethan, uma lembrança constante de sua derrota e da amarga lição que ele havia aprendido. Marcus, por sua vez, sentou-se novamente, saboreando interiormente a satisfação de ver a arrogância se chocar com a dignidade. A situação que Ethan pensava controlar estava agora completamente invertida. Após o confronto, Ethan Collins retirou-se para a cozinha, longe dos olhares dos clientes e da atenta equipe. O burburinho habitual do salão já não conseguia abafar a angústia que o consumia. Cada palavra que Marcus havia dito ainda ecoava em sua mente. A verdadeira autoridade não se encontra no desprezo. Pela primeira vez, Ethan sentiu uma mistura inédita de vergonha e medo. Relembrou suas ações, suas palavras condescendentes, a arrogância que antes considerava natural e que agora se voltará contra ele.
Viu-se aproximando-se de Marcos com um sorriso altivo, confiante em seu poder, e agora cada lembrança queimava dentro dele. Sentado num banquinho com as mãos tremendo levemente, Ethan murmurou para si mesmo: como pude ser tão cego? Ele refletiu sobre sua posição, um garçom em um restaurante prestigioso, acostumado a se sentir superior a certos clientes que considerava inferiores. Percebeu que naquela noite sua arrogância não apenas havia se manifestado, como também exposto sua vulnerabilidade e ignorância. O rosto de Marcos, calmo, digno e autoconfiante, surgia em seus pensamentos a cada instante. Ethan compreendia que o verdadeiro poder não residia na hierarquia do restaurante, nem na autoridade temporária de um garçom sobre um cliente, mas sim no autocontrole e no conhecimento do próprio valor. Ele também pensou nos clientes presentes, em seus olhares e sussurros. Todos os clientes haviam testemunhado a lição, e Ethan sabia que sua reputação acabará de sofrer um duro golpe. Ele precisava mudar, não para agradar Marcos, mas para garantir que nunca mais se encontraria em uma situação em que sua própria arrogância o traísse. Pela primeira vez, Ethan sentiu um verdadeiro despertar de humildade. Ele entendeu que teria que trabalhar duro para reconquistar o respeito de seus colegas, seus superiores e, acima de tudo, de si mesmo. A lição de Marcos não era apenas profissional, era pessoal, profunda, e ele sabia que o marcaria para sempre. Naquela noite, na cozinha silenciosa, Ethan deu seu primeiro passo interior rumo à transformação. Admitiu seu erro, aceitou a lição e se esforçou para se tornar uma pessoa melhor. O caminho pela frente seria longo, mas a semente da mudança havia sido plantada. Nos dias que se seguiram, Ethan Collins sentiu o peso da humilhação aumentar. No restaurante, todos os clientes que reconheceram Marcos lançaram-lhe olhares interrogativos. Alguns cochichavam, outros trocavam sorrisos cúmplices, como se soubessem que uma lição acabará de ser ensinada. Marcos, por sua vez, continuou a frequentar a Magnolia sempre com a mesma serenidade e confiança. Cada interação que tinha com Ethan era uma lembrança sutil, porém poderosa, do confronto anterior. Ele não estava tentando humilhá-lo, mas sim mostrar que a verdadeira autoridade reside na calma e no autocontrole. Certa noite, enquanto Ethan atendia clientes atentos, Marcos o chamou gentilmente. Sr. Collins, agradeço sua atenção esta noite. Lembre-se de que cada interação é uma oportunidade para demonstrar respeito e profissionalismo. Ethan, com as mãos tremendo levemente, respondeu humildemente. Sim, Sr. Thompson. Eu farei o meu melhor. O garçom percebeu que seus velhos hábitos não desapareceriam da noite para o dia, mas agora estava ciente do impacto que causavam. Cada gesto arrogante, cada palavra condescendente, seria agora cuidadosamente ponderado. Na sala de jantar, os clientes observavam em silêncio. Alguns tinham ouvido falar do confronto, outros simplesmente se lembravam da presença imponente de Marcos. Cada vez que Ethan servia com respeito, eles assentiam, satisfeitos por verem uma mudança palpável. Observando a cena, Marcos sorriu por dentro. Ele sabia que o verdadeiro poder não se media por reações imediatas, mas por transformações duradouras. A arrogância cega de Ethan agora se chocava com sua própria consciência, e cada dia que passava reforçava essa lição. Ao final do culto, Ethan permitiu-se um momento de reflexão. Sentiu que o caminho para a redenção havia acabado de começar. A lição pública surtira o efeito desejado. Ele não podia mais ignorar as consequências de seus atos. E o verdadeiro domínio próprio acabará de surgir diante de seus olhos. Marcos, por sua vez, saiu do restaurante com a mesma tranquilidade com que entrou, deixando um eco duradouro. A arrogância é efêmera, a dignidade é imortal. Algumas semanas após o confronto com Marcos, Ethan Collins sentiu-se mais consciente de suas ações e do impacto delas. Cada gesto, cada palavra passou a ser calculado. No entanto, a verdadeira transformação seria testada quando um cliente difícil entrasse em cena. A Magnolia naquela noite. O cliente era arrogante, exigente e grosseiro, um homem branco autoconfiante que criticava tudo, das toalhas de mesa aos talheres. Ethan sentiu o velho impulso de condescendência ressurgir instintivamente. Mas imediatamente se lembrou de Marcos, de sua calma e dignidade, e respirou fundo antes de dar um passo à frente. Boa noite, senhor, disse Ethan calmamente. Como posso tornar sua experiência agradável esta noite? O cliente deu uma risadinha e fez um comentário sarcástico. Espero que você seja melhor do que alguns dos garçons que já vi. Ethan sentiu um lampejo de sua antiga arrogância, mas o afastou. Ele respondeu calmamente. Farei o possível para que seu jantar seja agradável. Se tiver alguma sugestão, estou à disposição. Os outros clientes, ao presenciarem a cena, trocaram olhares surpresos.
A gentileza e a compostura de Ethan contrastavam fortemente com a agressividade do cliente, criando um silêncio respeitoso ao redor da mesa. Após a cerimônia, Ethan deu um passo para trás por um instante e refletiu: esse é o verdadeiro teste. Não posso mais me dar ao luxo de ser arrogante. Cada interação é uma escolha. Marcos, que estava presente naquela noite, observava discretamente. Ele viu Ethan lidar com a situação de forma calma e profissional. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. O que Ethan havia aprendido não era mais apenas teórico, ele agora estava aplicando a lição em situações da vida real. Mais tarde, Ethan, sozinho na cozinha, murmurou para si mesmo: finalmente estou começando a entender. Não é o cargo que importa, mas o respeito que você demonstra e inspira. Aquela noite se tornou um momento crucial. A transformação de Ethan não era mais um conceito, estava se concretizando em suas ações. A lição de Marcos, inicialmente recebida com humilhação, havia se enraizado em sua consciência e agora se manifestava em seus gestos diários. O caminho pela frente ainda era longo, mas, pela primeira vez, Ethan sentiu que estava caminhando na direção certa, consciente de que a arrogância jamais sobreviveria diante da verdadeira dignidade e do respeito. Passaram-se semanas e o comportamento de Ethan Collins continuou a mudar sob a influência da lição de Marcos. Naquela noite, a Magnolia, o ambiente estava animado como sempre, mas era possível notar uma diferença na atitude do garçom. Quando Marcos entrou para o seu jantar de costume, Ethan se aproximou com um sorriso genuíno, sem qualquer condescendência. Boa noite, Sr. Thompson. Sua mesa está pronta. Até logo. Marcos, percebendo a mudança sutil, mas real, respondeu com um leve sorriso. Ele sabia que a transformação de Ethan ainda não estava completa, mas já conseguia ver os sinais de uma consciência despertada. Durante todo o seu turno, Ethan se esforçou para tratar cada cliente com o mesmo respeito e atenção. Quando um cliente fazia um comentário sarcástico ou impaciente, ele respondia com calma e cortesia, jamais cedendo à arrogância ou insolência. Os outros funcionários começaram a notar a mudança. Alguns ainda estavam céticos, outros impressionados. Os clientes, por sua vez, comentavam discretamente sobre a recém-descoberta cortesia do garçom, indicando que a transformação não havia passado despercebida. Após a cerimônia, Marcos aproximou-se de Ethan e disse em voz calma: você fez um grande progresso, Ethan. A verdadeira lição não é apenas sobre servir com respeito, mas sobre entender por que o respeito é importante. Você está começando a compreender isso. Ethan, com uma mistura de gratidão e humildade na voz, respondeu: obrigado, Sr. Thompson. Agora entendo que a arrogância não leva a lugar nenhum e que toda pessoa merece ser tratada com dignidade. Marcos assentiu com a cabeça, satisfeito. Ele sabia que a transformação de Ethan não seria instantânea nem perfeita, mas era real e duradoura. A lição, inicialmente recebida com humilhação, havia se enraizado na consciência do garçom. Naquela noite, Ethan voltou para casa com um novo sentimento, uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele sabia que sua arrogância passada quase arruinara sua carreira e sua imagem, mas agora começava a entender que respeito e dignidade eram as verdadeiras chaves para o sucesso. Pela primeira vez, ele sentiu que suas ações refletiam seu verdadeiro potencial, e não mais uma suposta superioridade imposta aos outros. Marcos, por sua vez, saiu do restaurante com a tranquila satisfação de ter semeado uma semente que daria frutos. Alguns dias depois, Ethan Collins estava parado na cozinha do Magnolia Azulzinho com seus pensamentos. O restaurante havia retomado seu ritmo habitual, mas para ele, nada era mais o mesmo. Cada gesto, cada olhar, cada interação o fazia lembrar do confronto com Marcos e da lição que aprenderá. Ele se lembrou daquela noite em que acreditou poder humilhar um homem negro para provar sua autoridade. E do pânico que o dominou quando Marcos revelou sua verdadeira identidade. A mistura de medo e humilhação que sentirá ainda estava vívida em sua memória. Pela primeira vez, Ethan compreendeu a extensão de sua arrogância e o impacto que suas ações tinham sobre os outros. Enquanto refletia, murmurou para si mesmo: tudo que eu pensava controlar era uma ilusão. Subestimei as pessoas e paguei o preço. Essa constatação foi dolorosa, mas necessária. Ele agora sabia que o respeito não podia ser imposto, que não se conquistava com desprezo ou condescendência, mas sim com atitudes e ações. Cada erro do passado se tornava um lembrete de que a arrogância é passageira, mas que a dignidade e o autocontrole são duradouros. Marcos, observando a transformação de Ethan de longe durante suas visitas subsequentes, deu-lhe um sorriso discreto. Nenhuma palavra era necessária, Ethan havia entendido a lição. Não se tratava mais apenas de uma questão de cortesia, mas de mudança interior.
O arrependimento de Ethan deixou de ser meramente pessoal, tornou-se uma força que o impulsionaria a ser melhor, a nunca repetir os mesmos erros. Essa mistura de humildade e responsabilidade tornou-se sua bússola, guiando cada uma de suas ações. Para Marcus, a situação havia sido resolvida com calma e serenidade. Ele demonstrara que a dignidade e a confiança tranquila sempre triunfam sobre a arrogância. Seu exemplo permaneceu gravado não apenas na mente de Ethan, mas também na de todos que testemunharam essa lição silenciosa. Naquela noite, na recém-descoberta calma do Magnolia, Ethan finalmente entendeu. A arrogância tinha sido sua inimiga, a dignidade de Marcus sua luz guia. Ele jamais se esqueceria disso. E assim terminou a lição que ninguém na sala esqueceria tão cedo. Respeito e autocontrole são as verdadeiras marcas da força, e a arrogância nunca tem a última palavra.